Acho que sim. Muito bem. Então, sem mais demoras, e já 2 minutos para lá da hora marcada, digamos assim, pedindo a todos a amabilidade de irem deixando os microfones desligados sempre que não precisem de recorrer a eles. Bom dia a todas e a todos e muito bem-vindos à conferência online Sustainable Finance, The Future is Now. O meu nome é João Menezes e sou o secretário-geral da entidade que promove a conferência, Business Council for Sustainable Development de Portugal, ou apenas na sigla BCSD Portugal. Como sabem, acabamos de entrar em 2020 numa década decisiva para o futuro do planeta, para alcançarmos 2 compromissos globais, o Acordo de Paris por um lado e por outro os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, assim como para atingirmos um compromisso europeu mais recente, que a nova Comissão Europeia assumiu desde o início como a sua principal estratégia para o crescimento e para o emprego, sendo ele o Pacto Ecológico Europeu. Segundo uma estimativa da OCDE, alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030 implica um investimento anual na ordem dos 2,5 bilhões de euros e já o objetivo da neutralidade carbónica, só ao nível da União Europeia, estima-se que implica um investimento anual na ordem dos 175 a 290 mil milhões de euros, isto até 2050 neste caso. Mas na União Europeia não está só em causa, obviamente, o Pacto Ecológico Europeu, temos também outros mecanismos de investimento e que procurarão atingir metas ambiciosas de natureza ambiental e social, sendo eles, desde logo, o Plano de Recuperação e Resiliência 2021-2026 e o próximo Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027. Mas este tema das finanças sustentáveis desenvolve-se também a um ritmo galopante no setor privado. Não tem só a ver com o setor público, a nível global, há cada vez mais capital privado a procurar assegurar a sustentabilidade do nosso modelo de desenvolvimento. Este conceito de finanças sustentáveis, no fundo, refere-se a todo o capital envolvido na construção de um novo modelo económico que seja mais sustentável, mais resiliente e mais circular, o que implica, desde logo, a integração dos denominados indicadores ESG, ou seja, ambientais, sociais e de governance, no desenvolvimento das estratégias financeiras e das decisões de investimento, com a finalidade de que esse investimento e essas decisões financeiras criem não apenas valor económico para o acionista ou para o investidor, mas também valor social e ambiental para a sociedade. Às 21 empresas que fazem parte do grupo de trabalho de Sustainable Finance do BCSD Portugal e que tornaram possível esta conferência online, eu não vou nomear todas, o meu muito obrigado, bem como a todos os oradores que tiveram a amabilidade de aceitar o nosso convite para nos ajudar a compreender melhor o tema e os desafios que ele levanta. E sem mais demoras, entrava então no programa da conferência, pedindo ao engenheiro João Castelo Branco, presidente do BCSD Portugal, que dê as boas-vindas a todos os presentes. Muito obrigado. Obrigado, João. Bom dia a todos. Direi aqui algumas palavras introdutórias, começando por agradecer creio que temos cerca de 180 participantes, agradecer a vossa presença e agradecer também aos oradores, professor Rodrigo Tavares, Dr. Luís Laginha de Sousa, doutora Rita Oliveira Pinto, doutora Beatriz Freitas, Dr. Fernando Faria de Oliveira e à doutora Wanda Cascão, e também ao João Menezes, que irá moderar o painel à volta deste assunto. E agradecer também ao Ministro da Economia que nos fez chegar uma gravação, uma mensagem gravada que ouviremos no fim. Eu faria só aqui uns comentários introdutórios a esta webinar. Eu creio que dificilmente poderíamos estar a falar de uma questão mais atual, como aquela que vai ser debatida hoje. Transição para um modelo económico mais sustentável é hoje um elemento central na agenda todos nós, do mundo, da Europa, de todos nós, das empresas. A Europa está a assumir uma liderança clara neste processo. É claro que o Covid veio introduzir aqui uma dinâmica de aceleração de todas estas preocupações e, portanto, estamos de facto num momento especial. Fala-se muito desta questão da reinvenção do capitalismo. Estamos de facto aqui num momento de repensar a forma como operamos, como queremos enfrentar o futuro. Eu diria que esta questão da reinvenção do capitalismo tem várias vertentes. A primeira, obviamente, cabe às próprias empresas. As empresas também têm que se repensar e têm que repensar qual é o seu papel. Enfim, está na mente de todos o recente Statement on the Purpose of the Corporation do US Roundtable, que fez muito
enfim, que teve muito impacto e que de alguma forma reconhece que as empresas agora, como sempre, trabalham com e para diversos stakeholders. As empresas têm também que reconhecer que produzem externalidades que devem ser geridas, mitigadas, transformadas em externalidades positivas e que, sobretudo, este é o momento de adotar um mindset de transformação, de reinvenção dos modelos de negócio e de pensar mais a longo prazo. Portanto, as empresas têm aqui um papel fundamental, sendo certo que esta transformação não será possível só com esse esforço e que há aqui um elemento importantíssimo desta transformação que tem a ver com o financiamento da mesma. E é aí que eu diria entram as finanças sustentáveis e o debate de hoje. É um tema que está na linha da frente das preocupações de todas as finanças sustentáveis. Ainda recentemente o Conselho de Ministros da OCDE assumiu que as finanças sustentáveis iriam ter um papel fundamental na recuperação da crise do Covid. O João já referiu o Pacto Ecológico Europeu, com todas as suas incidências europeias, o pacote de recuperação e resiliência da Europa, com os seus 750 bilhões, também tem previsto uma componente relevante associada a estas questões da sustentabilidade e das alterações climáticas. Tudo isto vai desembarcar em Portugal na forma também de pacotes relevantes, 13 bilhões para o Plano de Recuperação e Resiliência, 60 se incluirmos o quadro financeiro de apoio, e como digo, com uma vertente relevante de tudo isto orientada a investimentos na sustentabilidade e em temas de clima e de ambiente. Também mencionar os esforços em curso a nível da Europa para criar uma taxonomia à volta dos temas da sustentabilidade. Eu diria, é um assunto que está na linha da frente das autoridades, mas também a nível das entidades privadas que intervêm, digamos, no sistema económico. Estão em curso muitos esforços para que as próprias entidades privadas e as empresas em particular encontrem formas de reportar melhor o seu caminho de sustentabilidade e os indicadores de sustentabilidade que guiam os seus esforços, mencionar o esforço recente do IFC, mas também outros elementos. Assistimos de forma clara a um esforço por parte da indústria de asset management do mundo mundial, no sentido de orientar os seus investimentos, as suas ofertas de produtos para temas de sustentabilidade. Enfim, temos todos presentes as declarações de elevado impacto que o CEO da BlackRock tem feito ao longo dos anos, o Larry Fink, dando e, digamos, assumindo cada vez mais ênfase nesta questão dos investimentos em empresas sustentáveis, e em consequência de tudo isto estamos a assistir a um afluxo claro de capital por parte do setor privado e dos investidores institucionais em direção a temas de sustentabilidade, a empresas de sustentabilidade, a fundos e a produtos de investimento relacionados com sustentabilidade e um aumento da importância dos índices bolsistas que têm a ver com sustentabilidade. Obviamente a banca não vai ficar à margem disto, e disso seguramente se falará no painel que aí vem. A banca, ela própria, está a entrar num processo em que todas estas considerações de sustentabilidade vão ser muito condicionantes dos seus esforços de financiamento daqui para a frente. Veremos se tudo isto é suficiente para, digamos, provocar a mudança que todos desejamos e em que todos estamos empenhados. Enfim, o João já falou aqui dos enormes investimentos que seriam necessários para cumprir os objetivos das Nações Unidas e também os objetivos do Pacto Climático Europeu. Eu diria que não há falta de dinheiro para acudir a todos estes desafios e oportunidades, e diria que as finanças sustentáveis têm de facto um papel fundamental para assegurar que de facto esse dinheiro chega aonde tem que chegar para que a transformação aconteça. É, portanto, de extrema oportunidade esta discussão que vamos ter, tanto mais, voltando ao papel de liderança que a Europa vai ter, que Portugal vai ter um desafio imediato nos próximos 6 meses de liderar o Conselho Europeu, pela 4ª vez, e falo num contexto em que estes temas são, como tenho vindo a dizer e como o João já dizia também, de extrema importância. Eu queria terminar só com uma breve referência ao BSSD. No próximo ano vamos celebrar 20 anos de existência. São 20 anos a ajudar os nossos associados na rota da sustentabilidade. No contexto do trabalho do BCSD,
nós estamos organizados em grupos de trabalho, que são uma parte fundamental do nosso sistema de funcionamento. São grupos onde as empresas associadas se juntam para desenvolver conhecimento e perspectivas que permitam a aceleração do seu próprio caminho na rota da sustentabilidade. E entre estes destaca o grupo das finanças sustentáveis, tem feito um trabalho, do meu ponto de vista, notável, com vários resultados tangíveis, sobre reporting ESG, deveres fiduciários e incentivos, apoios financeiros para a sustentabilidade. Também gostava de destacar a newsletter Financiar a Sustentabilidade, cuja primeira edição acabou de sair em outubro. E, para culminar tudo isto, enfim, esta conferência e este webinar, que, como digo, espero que seja útil e considero que é de extrema oportunidade, dado tudo o que ficou dito. Portanto, queria desejar a todos, dar um obrigado a todos os presentes, aos oradores uma vez mais e desejar uma boa sessão. Muito obrigado, João. Muito obrigado também, João, pelas boas-vindas. Só antes de introduzir o nosso próximo orador, como já foi dito, o professor Rodrigo Tavares, professor de Sustainable Finance na Nova School of Business and Economics e presidente do Granito Group, dizer que ele nos traz um desafio importante neste keynote speech. Nós, na última crise, se quisermos, 2008, 2011, a crise de subprime e das dívidas soberanas, fomos muito eficazes em conseguir recuperar os níveis de consumo, produção e investimento, ou seja, em conseguir sair da recessão económica provocada por essas crises, mas na verdade neste momento temos um desafio muito maior. Não só temos, para além da recessão económica, o desafio sanitário provocado por esta pandemia, mas temos também outros dois desafios a que temos que ser capazes de responder em simultâneo, que é o desafio, obviamente, da emergência climática e é também o desafio da biodiversidade ou da perda galopante de biodiversidade. E, portanto, não basta responder à pandemia do ponto de vista sanitário, se quisermos, não basta responder à recessão e recuperar níveis de produção, consumo e investimento, como fomos bem-sucedidos a fazer nas últimas crises de 2008-11, é preciso em simultâneo, e é a derradeira década para o fazer, recuperar também ou mitigar também os riscos das alterações climáticas e da perda galopante de biodiversidade. E é um pouco sobre esse papel das finanças sustentáveis na retoma da economia da UE, mas num contexto rumo à neutralidade carbónica e a uma sociedade mais resiliente, que tenho o gosto de dar a palavra ao professor Rodrigo Tavares, que vai partilhar connosco os próximos 15, 20 minutos de conferência. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite. Vocês estão a ouvir em boas condições? Sim, estamos. João Menezes e João Castelo Branco, muito obrigado ao BCSD pelo convite. É um prazer falar sobre este tema em Portugal. Eu lembro-me há 2 anos atrás, quando nós estávamos a iniciar esta jornada, tudo era muito novo e tivemos uma jornada interessante ao longo dos últimos 2 anos. Eu dividiria a apresentação em 2 partes. Na primeira parte, eu pintaria um quadro geral sobre as finanças sustentáveis a nível global, os principais conceitos, as principais tendências, os principais desafios, isso em 5, 10 minutos, e o resto da apresentação centrada em Portugal. Então, deixem, por favor, só partilhar a minha tela, que geralmente tem sempre algum problema técnico, mas vamos torcer para que não aconteça desta vez. Confirmem, por favor, que vocês estão a ver a apresentação. Sim, estamos, Rodrigo. Perfeito. Então, em primeiro lugar, é importante nós estarmos todos alinhados relativamente ao conceito em si. Isto parece relativamente óbvio, mas não é. Em alguns países, finanças sustentáveis significam uma coisa, em outros países significam outra. Em Portugal, muitas vezes é utilizado o termo financiamento sustentável e não finanças sustentáveis. Em termos bem práticos, finanças sustentáveis representam um novo paradigma no mercado financeiro que pode ser definido da seguinte forma. É um modelo de aplicação de capital, tem em consideração temas políticos, tem em consideração políticas, práticas e dados ambientais, sociais e de governança corporativa na avaliação do valor, da performance e do risco de um ativo. Então, em termos bem práticos, o mercado financeiro está treinado há 200, 300, 400 anos, desde a fundação dos primeiros bancos, na Europa Central, na Europa do Norte. Nós estamos preparados para integrar dados financeiros na forma como nós investimos e na forma como nós emprestamos capital. E nós olhamos realmente para dezenas de dados quantitativos e qualitativos
Aquilo que é novo é que nos últimos 5, 10, 15, 20 anos, além destes dados quantitativos para tomar decisões de investimento, nós começámos a inserir também dados relacionados com a sociedade, com o meio ambiente e com a governança corporativa das empresas, tudo cristalizado nesse acrónimo chamado ESG. Por que é que nós fazemos isto? Por 3 razões. Em primeiro lugar, porque é mais fácil e mais preciso e mais rigoroso analisar o risco de determinados ativos se nós inserirmos mais informações. Em segundo lugar, quase sempre, na maioria dos casos, mediante algumas condições, os retornos são maiores. E em terceiro lugar, como o João mencionou no início, a probabilidade de nós conseguirmos gerar impactos positivos para a sociedade e para o meio ambiente também é maior. Então, isto são as finanças sustentáveis, é trazer mais informações para cima da mesa para tomar as mesmas decisões. Quando nós falamos em elementos ESG, nós, em termos práticos, estamos a considerar literalmente centenas de indicadores. Dentro da gaveta de meio ambiente, dentro da gaveta de questões sociais e dentro de governança corporativa, são centenas de indicadores que nós matematizamos, que nós analisamos, matematizamos e inserimos em estratégias de investimento. Agora, este casamento entre dados financeiros e dados não financeiros ou ESG, o casamento pode ter várias modelagens. Então, uma das primeiras considerações que eu queria fazer é que não existe uma única forma de fazer investimentos sustentáveis ou investimentos ESG. Existem diversas ferramentas, diversas estratégias, diversos modelos, diversos conceitos que podem ser combinados de diversas formas e todos eles são ESG. Então, quando nos perguntam, ou quando nós perguntamos a uma instituição financeira se faz investimentos ESG, a resposta nunca deveria ser óbvia, ela deveria ser complexa, porque são vários temas ligados a investimentos sustentáveis. Este mercado, o mercado financeiro, é um mercado que gera quase 89 trillion dollars, bilhões, em português de Portugal, bilhões. Mercado financeiro, este é o volume de ativos que está disponível para ser investido de forma direta ou através de gestoras de ativos em diversas classes de ativos, e destes 89 trilhões de dólares, 31 deles, ou cerca de 35%, são investimentos que inserem uma película, um filtro ESG na alocação de capital. Então, não é um assunto de nicho, não é um assunto periférico, é algo que se tornou mainstream, se tornou contundente no contexto do mercado financeiro global, e este é um universo que cresce quase 20% ao ano. E estes dados que eu estou a mencionar agora são dados de 2018, que são os mais recentes. Daqui a 3 meses teremos dados atualizados, onde estima que o mercado financeiro ESG vai atingir cerca de 45 a 50 bilhões de dólares, atingindo cerca de metade do mercado financeiro. Então não é tecnicamente possível fazer bons negócios, investir capital, emprestar capital, sem integrar dados ESG. Esta é, ao longo dos últimos 10 anos, talvez uma das principais tendências do mercado. Como vocês podem ver aqui, em termos geográficos, cresce em todas as geografias, cresce principalmente na Europa, mas em outras geografias também, o volume de investimentos sustentáveis. Outro preconceito que nós geralmente temos é que investimentos sustentáveis são jovens, são embrionários, são recentes, e eu diria que não é necessariamente verdade. Se nós analisarmos a história do mercado financeiro, vamos encontrar vários vestígios, vários exemplos, onde entidades financeiras começaram a investir sob a ótica das finanças sustentáveis ao longo dos últimos eventualmente 2000 anos, ou de forma mais precisa, ao longo dos últimos 50, 60 anos. O primeiro fundo ESG é de 1960, a primeira bolsa que exigiu que as companhias cotadas reportassem integrando dados ESG é de 2002. E a primeira vez que o termo ESG
foi mencionado foi em 2004. A grande tendência neste relatório em particular, um relatório das Nações Unidas, a tendência no futuro é que nós literalmente deixemos de falar em ESG. O cenário mais viável é aquele onde nós deixemos de falar em finanças sustentáveis, porque o mercado financeiro necessariamente vai integrar este tipo de princípios, práticas e dados, vai se tornar tão mainstream que passa a ser tradicional. Se nós olharmos para gestores de património, gestores de ativos, investidores institucionais, nós e acompanharmos estas tendências ao longo dos últimos, no mínimo, 5 anos, nós vemos que as tendências são todas elas favoráveis aos investimentos sustentáveis, às finanças sustentáveis. Cerca de mais de 70% dos family offices a nível global já fazem este tipo de investimentos. 75% das gestoras de ativos nos Estados Unidos já fazem este tipo de investimentos. 89% dos investidores institucionais, fundos de pensão, endowments académicos, companhias de seguro, etc., já fazem este tipo de investimentos. E quanto mais jovens são as pessoas, maior é a tendência para que maior é o apetite para que aportem capital numa ótica ESG. O grande motivador para que as finanças sustentáveis cresçam a nível global é o facto de elas serem viáveis do ponto de vista financeiro. Então, quase todos os dias surge um novo estudo, ou de uma consultora, ou de um banco, ou de uma universidade, demonstrando essa correlação positiva entre as finanças, os investimentos e as empresas. Nós temos aqui estudos da Morgan Stanley, da Amundi, que demonstram que empresas mais sustentáveis, empresas com melhores indicadores de sustentabilidade, melhores indicadores ESG, são empresas mais rentáveis. E numa outra oportunidade nós poderíamos ter uma discussão muito longa sobre, matematicamente, porque é que isso acontece em algumas geografias, em alguns contextos, e em termos práticos, o que é necessário fazer para que as empresas ganhem mais dinheiro sendo mais sustentáveis. Se vocês gostarem de números tanto quanto eu e analisarem e compararem índices globais de mercados emergentes, europeus e índices americanos, onde em um índice nós temos empresas com altas credenciais ESG, empresas sustentáveis, e esse índice é comparado com outra carteira, uma carteira comparável, mas que não inclui empresas sustentáveis. Então, em termos práticos, vamos comparar os retornos e vamos comparar o risco de conjuntos de empresas, um sustentável e outro conjunto de empresas não sustentável. E vocês chegam à conclusão de que a 1 ano, 3 anos, 5 anos e 10 anos, os retornos são sempre maiores. E o grau de exposição ao risco, utilizando o Standard Deviation, que é um cálculo matemático, a exposição ao risco geralmente é superior. Nem sempre, mas quase sempre. Agora, nós olharmos para estes números, constatamos que, de facto, as finanças sustentáveis, elas são viáveis do ponto de vista financeiro, e isto tem espicaçado o mercado, tem incentivado o mercado, tem encorajado o mercado a nível global para que as finanças sustentáveis, de facto, cresçam. Mas, novamente, investimentos sustentáveis, esse casamento entre dados financeiros e dados não financeiros, ele é complexo, ele é longo, ele não é fácil de fazer, implica alguma engenharia financeira, implica algum treino que é necessário também. Mas gradualmente o mercado internacional está-se a adaptar a estas novas tendências. Em Portugal, eu diria o seguinte, o crescimento significativo que nós vimos nos slides tem várias forças motrizes. Nos Estados Unidos é motivado por retail investors, no Canadá é motivado por fundos de pensão, na Europa é motivado pela União Europeia, no Reino Unido é motivado pela City de Londres e pelo próprio governo. No Brasil, esse crescimento das finanças sustentáveis está alicerçado na comunicação social. Em Portugal, o mercado das finanças ainda está a dar os primeiros passos. Nós Rodrigo, temos... Sim. Desculpe, deixou de partilhar a apresentação.
Sim, não tenho mais apresentação. Ok, ótimo. Então, na primeira fase da minha apresentação era só um quadro geral e agora eu queria falar especificamente sobre Portugal. Então, eu diria, em Portugal, o mercado das finanças sustentáveis, ele é ainda embrionário, de alguma forma. Nós temos muito bons exemplos de boas práticas, ou melhor, temos poucos bons exemplos de boas práticas ESG, principalmente a nível corporativo, mas a curva de aprendizagem ainda é maior no setor financeiro. Então, no setor financeiro há mais oxigênio para nós respirarmos e há uma aprendizagem que tem que ser feita. A nível corporativo em Portugal, nós temos de facto ótimos exemplos de algumas corporações, mas eles são poucos ainda. Não obstante isto, é importante sublinhar algumas iniciativas recentes. Então, eu menciono 5 ou 6 iniciativas só para transmitir-vos a ideia de que, de facto, nós estamos na primeira fase do desenvolvimento das finanças sustentáveis em Portugal, mas não começámos ontem. Então, nós tivemos, número 1, a consulta sobre finanças sustentáveis realizada pela CMVM em 2019. Nós tivemos a Carta de Compromisso para o Financiamento Sustentável de 2019. Nós temos, no âmbito governamental, o Grupo de Reflexão sobre o Financiamento Sustentável, também em 2019. Nós temos o compromisso do Banco de Portugal, 2020. Nós temos um documento importante chamado Linhas de Orientação para Acelerar o Financiamento Sustentável, 2019. No âmbito da CMVM, temos um modelo de report uniformizado de informações não financeiras por sociedades cotadas, cuja consulta pública terminou há cerca de 1 mês atrás. Mas aqui, apesar destas iniciativas, aqui eu gostaria de observar o seguinte: a maior parte destas medidas, elas são oriundas de reguladores, de entidades públicas, de entidades associativas. O volume de iniciativas pioneiras, contundentes, oriundas do próprio mercado, ainda é escasso em Portugal. Então, novamente, se nós compararmos Portugal com outras geografias, no Reino Unido, por exemplo, no Canadá, nós vimos que as finanças sustentáveis estão a borbulhar e estão a germinar, incentivadas de forma orgânica pelo próprio mercado, que na antecipação de gerar mais lucros, com menos exposição a risco, abraça as finanças sustentáveis. Em Portugal, nós ainda não sentimos que o mercado entrou, de facto, no mundo das finanças sustentáveis. Outra nota é sobre o futuro. E agora, de forma alinhada com o João Castelbranco e com o João Menezes, nós temos um conjunto muito significativo de medidas legislativas e de políticas públicas, todas elas europeias, que está a ser ultimada ou que acabou de entrar em vigor, e estas medidas vão impactar significativamente o tecido industrial e o tecido financeiro em Portugal. Estes pacotes legislativos, eles serão alvo da nossa discussão hoje, neste webinar, mas eu destacaria 5. Em primeiro lugar, e eu espero que nos próximos anos todos nós convivamos com estes 5, porque eles vão ser de facto importantes e vão moldar a forma como nós fazemos negócios, ou deveriam moldar a forma como nós fazemos negócios e como nós operamos em transações financeiras ou desenvolvemos operações financeiras em Portugal. Em primeiro lugar, o Pacto Ecológico, o famosíssimo European Green Deal. Como sabemos, a União Europeia tem um plano ambicioso de atingir a neutralidade carbónica em 2050 e o Pacto é o motor desta transformação. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós todos na Europa adotemos uma abordagem holística, onde as várias ações elas têm que confluir na mesma direção e, obviamente, é importante que todas as esferas da economia se mobilizem em torno de metas que precisam de ser atingidas. Então, a indústria, os transportes, a energia, o mercado financeiro, a agricultura precisam de estar mobilizados em torno do Green Deal. E em Portugal, nós, obviamente, também temos planos de neutralidade ou de redução carbónica para 2030 e 2050, mas vai ser absolutamente fundamental, e eu reitero isto, absolutamente fundamental que se encontrem rapidamente consensos nacionais, infra e suprapartidários,
para que nós consigamos atingir estas metas. O segundo grande pilar legislativo é a Lei Europeia do Clima, que deverá ser aprovada, eu creio que no próximo Conselho de Ministros do Ambiente da União Europeia, vai acontecer no próximo mês. Nós devemos aprovar novas metas de redução de emissões para 2030. Nós estamos a passar por algumas dificuldades em gerar o consenso necessário entre todos os membros da União Europeia. Existe alguma hesitação por parte de alguns países de leste, mas este é outro pacote legislativo que é fundamental. Em terceiro lugar, a taxonomia, a célebre taxonomia sobre a qual nós falamos abundantemente ao longo do último ano. Taxonomia é um processo de classificação dos investimentos. É a taxonomia que vai dizer se determinado produto financeiro é sustentável ou não é sustentável. É um processo muito longo, é um processo muito complexo. Existem muitas questões ainda em aberto. Existem vários desafios, nomeadamente com a gestão de dados e com a disponibilidade de dados quantitativos focados nestes temas, mas é um elemento importante. Em quarto lugar, nós temos o Green Bond Standard, que tem como objetivo definir regras associadas a obrigações verdes. Esteve em consulta pública até, creio que outubro deste ano. E, finalmente, o quinto grande pilar legislativo é o Regulamento da União Europeia sobre a divulgação de informações relacionadas com a sustentabilidade no setor dos serviços financeiros, que vai entrar em vigor em março de 2021. Então, em termos práticos, o que é que isto significa? Significa que em Portugal o governo, os gestores de ativos, a banca, a indústria, os reguladores precisam de estar preparados para atender a este arsenal legislativo. Ora, o Grupo Granites, que é um grupo financeiro que opera na economia sustentável, com banca de investimentos e com um braço de consultoria, nós que acompanhamos e contribuímos também, de certa forma, para o nascimento e o crescimento de ecossistemas de finanças sustentáveis em vários países, eu faria 3 recomendações em Portugal. E aí eu concluo. Primeira recomendação: é preciso acelerar a educação e o treino em questões ESG, tanto a nível da academia quanto a nível da comunicação social. Ainda existe uma falta de informação considerável, conceitual, técnica, operacional, sobre finanças sustentáveis em Portugal, o que vai dificultar a absorção. Nós vimos em outras geografias, vimos na Holanda, vimos na Alemanha, vimos na França, vimos na Suécia, vimos no Canadá, onde o mercado financeiro teve algumas dificuldades em absorver novas peças legislativas internacionais ou nacionais, em alguns casos, especificamente, porque gestores de ativos ou profissionais da banca não estavam ainda devidamente educados e qualificados relativamente a questões ESG. Então, é fundamental que as escolas de negócios, que as licenciaturas, mestrados e doutoramentos em economia em Portugal se comecem a debruçar sobre este tema. Algumas escolas de negócios já estão a fazer isso. Na Nova, por exemplo, na Nova SBE, nós temos uma disciplina de mestrado em Sustainable Finance e a partir de março teremos, juntamente com a Vieira de Almeida, um programa executivo para profissionais do mercado financeiro só em Sustainable Finance, mas há um espaço, há uma latitude muito grande para que outros operadores possam entrar em campo e treinar a comunicação social e treinar profissionais no mercado financeiro para que a absorção deste arsenal, deste exército legislativo que está prestes a chegar a Portugal, possa ser feita de forma harmoniosa. Segunda recomendação: eu acho que é preciso desenvolver mais estudos que tracem o perfil e o volume dos investimentos em ESG em Portugal, categorizando-os por diferentes estratégias de investimento. Não é claro para ninguém qual é que é
o volume, o tamanho, a qualidade, o perfil dos investimentos sustentáveis em Portugal. Eu posso-vos dar vários exemplos onde alguns países começaram esta discussão ESG, começaram a sua movimentação em direção às finanças sustentáveis através de estudos e autoavaliações. O Brasil é um bom exemplo disso, Estados Unidos, Reino Unido, por exemplo. Ou em Portugal, antes deste arsenal legislativo que vai chegar ao país em breve, daqui a alguns meses, a partir de março, em alguns casos, no final de 2021, noutros, é muito importante que nós saibamos exatamente qual é que é o panorama das finanças sustentáveis em Portugal. E em terceiro lugar, e com isso eu concluo, além das iniciativas europeias, existem várias outras iniciativas que merecem total atenção, fora do espaço da União Europeia, mas que merecem muita atenção, e merecem muita atenção por parte de operadores de mercado financeiro em Portugal. Uma delas é o Programa Sustainable Finance do governo britânico, da City de Londres e da British Standards Institution, que é um programa de 5 anos, cujo objetivo é literalmente organizar, arrumar o mercado global de Sustainable Finance, criando princípios, definindo boas práticas, catalogando produtos ESG. Então, além de tudo aquilo que está a acontecer no espaço da União Europeia, existem outros não membros da União Europeia, como o Reino Unido, e em outras geografias nós estamos a testemunhar exatamente a mesma coisa. Existem várias iniciativas muito interessantes, com impacto global, e Portugal precisa de acompanhá-los. Novamente, muito obrigado, João Castelo Branco, João Menezes, pelo convite, e vou manter ativo aqui no webinar e para responder a uma pergunta se surgir. Muito obrigado. Obrigado também, Rodrigo, por, de algum modo, nos ajudares a perceber o contexto global, europeu e português também, e nomeadamente alguns desafios a que se colocam no imediato, mas para a década também, nos dois planos. Eu, sem mais demoras, abri então este painel de debate. Nós demos o nome ao painel de debate Soluções Financeiras Sustentáveis para implementar o Pacto Ecológico Europeu, as perspectivas, digamos, de vários atores portugueses. Temos connosco 5 desses atores, muitos deles, ou alguns deles, assignatários da Carta de Compromisso para o Financiamento Sustentável em Portugal, que o Rodrigo mencionou, designadamente. Então, o primeiro que tomará a palavra será, e vou retirar os títulos, o Luís Lajinha de Sousa, administrador do Banco de Portugal. Depois teremos também o testemunho da Rita Oliveira Pinto, assessora do Conselho de Administração da CMVM, que, como sabem, regula o mercado de valores mobiliários. Temos o gosto de ter connosco o Fernando Faria de Oliveira, presidente da direção da Associação Portuguesa de Bancos, a Beatriz Freitas, presidente do Conselho de Administração do recém-criado, se não me engano, a 7 de setembro, formalmente, Banco Português de Fomento, e a Wanda Cascão, sócia na Vieira de Almeida, Sociedade de Advogados. Nós, para este debate, com este título que já mencionei, as soluções financeiras sustentáveis, de suporte e de aceleração do Pacto Ecológico Europeu, temos, no fundo, duas questões muito genéricas que estarão sempre como pano de fundo, e essas questões são, por um lado, e de forma muito sintética, como é que as finanças sustentáveis podem apoiar, contribuir para a recuperação verde e resiliente, e que papel terão, portanto, na recuperação económica pós-pandemia, mas na direção certa. E segundo, nós vamos em Portugal dispor de quase 69 mil milhões de euros ao longo da década, é cerca de 60% de todo o envelope financeiro que recebemos desde a adesão à Comunidade Europeia em 86, é mais o dobro de que anualmente que vamos ter ao nosso dispor para investir na economia e no modelo de desenvolvimento de Portugal. E aqui a questão que se coloca é como é que estes pacotes financeiros poderão integrar estes critérios ESG, os tais critérios ambientais, sociais e de bom governo das sociedades, e nomeadamente as finanças sustentáveis, que papel poderão ter e até que ponto é que nós, enquanto país, há pouco o Rodrigo referia que ainda há aqui um caminho grande a fazer, não só em termos de compreensão do tema, mas também de formação, capacitação dos atores, e designadamente eu diria até os atores
as pequenas e médias empresas, o tecido empresarial português, será que já compreende a taxonomia, que também foi mencionada, será que já compreende os desafios e está preparado esse tecido empresarial para receber este desafio? Bom, e para nos ajudar a caminhar e a canalizar este envelope financeiro extraordinário na direção certa de atingirmos os objetivos de sustentabilidade que nos propusemos para a década. Então, sem mais demoras, eu passava no fundo tenho aqui 3 perguntas e pedi obviamente algum poder de síntese aos nossos oradores. O primeiro a intervir, como digo, será o Luís Laginha de Sousa, em representação do Banco de Portugal. Já agora, antes de colocar a primeira questão, só dar a seguinte nota: nós temos a possibilidade aos participantes de colocarem questões também através do chat, aqui do Teams, da plataforma, e portanto, quem tenha questões, por favor, coloque-as online e nós teremos o cuidado, havendo espaço para também as incorporar neste painel. Bom, então, sem mais demoras, ao Luís Laginha de Sousa, em representação do Banco de Portugal, mais uma vez obrigado por estar connosco. A primeira questão, no sentido de perceber, o Banco de Portugal iniciou no início de 2020, deste ano, deu conta, publicou o seu compromisso para com a sustentabilidade e o financiamento sustentável. Em que é que se concretiza exatamente esse compromisso, sendo que é uma entidade-chave, porque regula, obviamente, o mercado financeiro, as entidades financeiras? Enfim, antes de mais, muito bom dia a todos. Espero que me estejam a ouvir bem. Eu quero também começar por agradecer, na pessoa do engenheiro João Castelo Branco e do João Menezes, o convite, o amável convite que me dirigiram. Enfim, é com grande satisfação que participo neste webinar. Também saúdo os meus colegas de painel e todos aqueles que estão a participar. Só aqui uma nota prévia antes de ir à questão propriamente dita. Enfim, se nós conseguíssemos aqui viajar no tempo e voltar a 2019 para nos relembrarmos aquilo que era o tema que ocupava uma centralidade, enfim, quase inquestionável nas diferentes agendas, na política, na económica, na mediática, dificilmente nós não escolheríamos o tema da crise climática e da sustentabilidade. Em 2020, de facto, veio a crise pandémica para o centro das atenções, e de uma forma que até parece quase ter ofuscado por completo este tema da sustentabilidade, mas de facto é uma impressão, e é uma impressão enganadora, porque apesar de nós ainda estarmos longe de poder desviar a atenção da crise pandémica, ela também acabou por vir reforçar a necessidade de dedicar ainda maior tempo e de maior atenção à temática da sustentabilidade nas suas várias dimensões, em particular na dimensão ambiental. Enfim, este é um terreno onde há ainda muitas dúvidas, mas há também algumas certezas, ou pelo menos convicções, que são convicções que já são muito fortes e que são muito partilhadas, e um desses casos é a convicção que se não houver aqui uma resposta atempada e dimensionada ao desafio, as consequências ambientais, económicas e sociais, elas vão ser profundas, vão ser abrangentes e vão ser irreversíveis. E outra convicção é que nós temos uma necessidade imperiosa de encetar uma recuperação económica para contrariar os efeitos da pandemia, mas face àquilo que são as evidências da crise ambiental, da crise climática, essa trajetória de recuperação deve privilegiar um esforço de investimento assente na reconversão tecnológica, orientada exatamente para uma economia mais sustentável. Enfim, eu acredito que neste tipo de eventos é sempre difícil nós dizermos sempre coisas novas relativamente a outras intervenções. Eu não vejo isso como um problema, vejo isso também às vezes até como um aspecto positivo, que significa que, havendo vários intervenientes e representando várias entidades, há aqui uma conjugação de pontos de vista, porque dada a dimensão do problema, é importante esse alinhamento. Focando um bocadinho mais naquilo que é a atuação do Banco de Portugal e indo mais diretamente à questão, enfim, o Banco Central enquadra-se dentro desta realidade, o Banco de Portugal enquadra-se dentro desta realidade que é o posicionamento dos bancos centrais perante este tema. E, portanto, esse posicionamento tem vindo a ter aqui características de grande articulação e de grande sintonia
na medida em que os temas da sustentabilidade, os temas dos riscos climáticos, são cada vez mais percebidos, isto é hoje, diria, quase inquestionável, como uma fonte de risco financeiro, seja pela via dos chamados riscos físicos, seja pela via dos chamados riscos de transição. E, portanto, já foi aqui referido, havendo também aqui a necessidade de investimentos de grande dimensão para fazer face a estes desafios. Nós sabemos que estes investimentos não caem do céu, e, portanto, estes investimentos vão ter que ser financiados, e se pensarmos naquilo que são constrangimentos que temos ao nível da poupança, especialmente no caso português, daquilo que já hoje é o nível de endividamento, da apetência pelo risco em Portugal, fica também evidente aqui a importância deste aspecto para um país como Portugal. Enfim, o sistema financeiro vai ter que dar uma resposta e, portanto, vai ter que fazer parte deste desafio. E onde está o sistema financeiro, naturalmente, isso suscita também a atenção por parte dos supervisores. Há aqui depois também um aspecto que é particular aos bancos centrais e dos quais o Banco de Portugal não se exclui, que tem que ver com a política monetária. Enquanto autoridade monetária do Eurosistema, nós temos que ter em conta os impactos da transição para uma economia mais verde, portanto, todos os impactos que isso vai ter ao nível da oferta e ao nível da procura agregadas e também sobre o mecanismo de formação de preços e sobre a própria transmissão da política monetária. Eu acho que, apesar de, enfim, mesmo que muitos não saibamos o funcionamento enfim, as especificidades da política monetária, mas acho que nos últimos anos tem sido por demais evidente a importância que a política monetária tem tido para lidar com muitos dos enormes problemas que as economias têm enfrentado à escala global e também à escala nacional, e por isso, do ponto de vista do Banco Central, é absolutamente crítico preservar ao máximo a capacidade de atuação dessa mesma política, e isso implica conhecer tudo aquilo que pode impactar a política. E, portanto, é neste contexto que surge este compromisso que já foi referido aqui, e é interessante que ele comece a ser referido não apenas pelo Banco de Portugal, mas também por um conjunto de outros intervenientes nestas temáticas. Significa que está a fazer o seu caminho. Portanto, é com este pano de fundo que o Banco de Portugal entendeu que fazia sentido uma abordagem integrada, e para dar uma visibilidade pública a essa abordagem, elaborou esse documento, que tem uma versão pública, tem uma versão interna para o banco, muito mais detalhada, mas que é um documento que pretende ser orientador do posicionamento e da atuação do banco nesta matéria. Ele enquadra a resposta do banco a estes desafios da sustentabilidade em 4 eixos de atuação. Eu, com uma questão aqui de economia de tempo, não vou abordar os 4, vou referir só 2 deles, não é para retirar importância aos outros, mas é só por uma questão por uma economia de tempo. O primeiro eixo enfim, é o ponto de partida, da mesma forma, utilizando aqui uma analogia, quando nós vamos ao médico, sentimos que temos um problema, é fundamental fazer um bom diagnóstico. E, portanto, este primeiro eixo é, de facto, identificar e avaliar quais são os riscos que estão associados aos impactos das alterações climáticas. Esta dimensão foi integrada na agenda de estudos do Banco de Portugal, estão em curso várias iniciativas, e eu destaco aqui 2 estudos. Um que tem como objetivo identificar vulnerabilidades do setor bancário à transição para uma economia de baixo carbono, e um segundo estudo que procura abordar os aspectos geofísicos, tecnológicos e económicos das alterações climáticas e as opções de política económica para mitigar esses efeitos. Nós esperamos e desejamos que estes estudos sejam contributos positivos para aquilo que em inglês se diz fact-based decisions e já agora, se possível, good fact-based decisions. O outro eixo, perdão, de atuação que eu gostava de realçar tem que ver com a intervenção do banco em instâncias nacionais e internacionais, onde são debatidas as várias medidas que
que já hoje têm e que vão continuar a ter, e aquelas que virão ter impacto no sistema financeiro. É uma área onde muito se tem passado, em diversos palcos. No plano internacional, o Banco de Portugal está atualmente presente em 16 grupos de trabalho, comitês, subestruturas que são especificamente dedicadas a este tema, que atuam no âmbito do BCE, do Comitê Europeu de Risco Sistémico, da Autoridade Bancária Europeia, também do Banco de Pagamentos Internacionais e da NGFS, que é a Network for the Greening of the Financial System. E, portanto, integrar estes grupos de trabalho significa dedicar um esforço muito grande, fazer recursos técnicos, estar lá para ouvir, e é importante ouvir, mas também para levar um contributo que seja relevante na perspectiva da defesa e da influência daquilo que são os interesses de Portugal, dos interesses portugueses, enfim, dos vários agentes económicos. Nós temos de ter presente que, de facto, em muitos destes grupos de trabalho, que muitas vezes são pouco visíveis para fora, mas onde se inicia a produção de orientações que depois acabam por ser incorporadas nas regras que vão ser definidas a nível da União Europeia e, portanto, é fundamental estar no início, na construção dessas orientações. E, portanto, enfim, eu destacava estes aspectos. Acho que, para não me alongar aqui muito mais, este documento, este compromisso, ele está disponível e eu creio que, da mesma forma que já ouvimos falar aqui desse compromisso hoje, face à relevância do tema, nós vamos continuar a ouvir falar dele muito mais vezes no futuro próximo. Muito obrigado. Eu tomo boa nota que, de algum modo, também foi abordando as outras duas questões que eu tinha pensado colocar, por um lado a questão do Banco Central Europeu e por outro lado a questão também mais relacionada com o sistema financeiro português. De qualquer modo, eu iria a essas questões ainda. Não as esgotei. Não as esgotou precisamente. E perguntando-lhe, talvez até juntando as duas, por um lado, o que é que está já o Banco Central Europeu a fazer no sentido de acelerar a implementação ou de facilitar a implementação, se quisermos, do Pacto Ecológico Europeu, e sempre num contexto de recuperação económica, mas que se quer resiliente e verde. E, por outro lado, até que ponto é que, efetivamente, o nosso sistema financeiro português está preparado para abraçar esses desafios da sustentabilidade, designadamente, e não se esgota aí o desafio, para integrar os riscos ambientais, designadamente o risco da emergência climática, mas não apenas, nas suas análises de risco. O que é que serão, se quisermos, do ponto de vista muito concreto, as medidas em curso ou em preparação por parte do Banco Central Europeu para facilitar o Pacto Ecológico Europeu e, do ponto de vista do Banco Central Português, do Banco de Portugal, o que é que está a ser feito junto do sistema financeiro para que as instituições possam também elas ser porta-vozes desse pacto e integrem melhor e tenham maior capacidade de integrar, de passar a integrar os riscos ESG, não é, nas suas decisões. Talvez juntasse então as duas perguntas numa. Muito obrigado. Muito bem. Enfim, em relação ao BCE, enfim, não posso falar em nome do BCE, mas aqui a intervenção é mais pelo facto de estarmos bem colocados no quadro do Eurosistema para dar algumas indicações daquilo que têm sido as posições do BCE na matéria. E a Presidente, a Sra. Lagarde, afirmou, de facto, de forma muito clara que as alterações climáticas, que a sustentabilidade são um desafio urgente, um desafio de grande magnitude, ao qual todos devem dar resposta e devem estar preparados para desempenhar um papel que caiba a cada um, de acordo com aquilo que é o mandato de cada um e as responsabilidades. E, portanto, aqui tentando particularizar ou detalhar um pouco mais, há aqui sobretudo duas linhas que, sem poder entrar em demasiado detalhe, mas uma fundamental, como eu já referi, que tem que ver com a política monetária e não quero mais referir aquilo que tem sido a importância da política monetária e que continuará a ser a importância da política monetária para a economia no seu todo, para os cidadãos, para as empresas, para o sistema financeiro. E nesta área o BCE decidiu recentemente alargar o leque de ativos que são elegíveis nas suas operações, também para incluir aqui uma componente relacionada com considerações de sustentabilidade e, portanto, de alguma forma também dar esse sinal.
Há também um exercício que está em curso, um exercício de grande dimensão, de grande fogo, diria, que é a própria revisão geral da estratégia de política monetária e, portanto, enfim, é expectável que esta dimensão das alterações climáticas e a forma de a própria política monetária poder ser aqui um agente dinamizador da canalização dessa política para se conseguir determinados tipos de objetivos, enfim, vai estar seguramente em discussão. Também ao nível da supervisão bancária, já em 2020, os riscos climáticos integraram o mapa de riscos que é definido anualmente pelo Mecanismo Único de Supervisão e que veio reafirmar a relevância que é atribuída neste contexto. O BCE também deu recentemente um passo importante, elaborou um guia sobre riscos climáticos e ambientais que esteve em consulta pública e que deverá ter a sua versão final publicada e em vigor até ao final do ano. E neste guia o BCE define para aquilo que são as chamadas instituições significativas, as expectativas de supervisão relativamente àquilo que deve ser uma gestão prudente e à divulgação dos diferentes tipos de riscos, incluindo também os aspectos relacionados com a definição da estratégia e dos objetivos de negócio. E, naturalmente, que o Banco de Portugal acompanha estes desenvolvimentos e está muito atento, porque também tem responsabilidades diretas na supervisão sobre um conjunto de instituições bancárias em Portugal. As significativas são acompanhadas pelo BCE, as chamadas LSIs são pelo Banco de Portugal, e, portanto, é também aqui importante haver uma abordagem, haver uma consistência entre a abordagem que é definida pelo BCE e a que é definida e a que é posta em prática pelo Banco de Portugal. Relativamente ao segundo ponto, que é, enfim, perceber mais como é que o sistema financeiro português está face às alterações, eu acho que é importante aqui sublinhar duas coisas. E o primeiro sublinhado é para indicar que, atendendo àquilo que é o estado da arte a nível global, nós não temos motivos para nos autoflagelarmos na comparação internacional, apesar de termos ouvido já aqui exemplos de, naturalmente, países, sistemas que têm outras dinâmicas e que podem estar mais à frente, mas quando olhamos para, enfim, a fotografia a nível global, acho que não temos razões para nos autoflagelarmos. Mas, como eu disse, portanto, também já tinha referido, o Banco de Portugal colocou na sua agenda de investigação este tratamento analítico das questões relativas a alterações climáticas. Temos 2 estudos em fase de finalização que poderão trazer aqui algumas indicações que eu espero que sejam muito úteis quanto à forma como o nosso sistema financeiro se posiciona neste enquadramento. A outra nota que eu gostava de deixar muito clara, enfim, admito até que possa vir a ser reforçada por outros intervenientes, é que na origem do problema da sustentabilidade, das alterações climáticas, está muito provavelmente aquele que é o maior fenómeno de mispricing à escala planetária. E, portanto, isto porque as externalidades negativas que são associadas a determinado tipo de projetos, de atitudes, elas não estão a ser incorporadas corretamente nos preços dos bens e dos serviços que são praticados por diferentes agentes económicos. E, portanto, se nós aceitarmos que este é de facto o problema central, uma parte, eu diria a parte substancial da solução, tem que passar forçosamente pelo ajustamento dos preços relativos entre produtos e serviços que têm, entre aqueles que têm uma externalidade negativa e aqueles que não têm essa externalidade. Portanto, isto significa encarecer uns em detrimento de outros, e isto é uma matéria que cai muito claramente dentro das competências de quem faz escolha de política económica e política fiscal. Naturalmente, neste ajustamento, neste caminho de ajustamento, há também um importantíssimo papel para o setor financeiro, para os supervisores, para os reguladores, para o setor financeiro em geral. E, portanto, esse papel tem, por um lado, a componente de identificar e gerir os riscos que estão associados à sustentabilidade e, por outro lado, também aproveitar as oportunidades para financiar este esforço associado à transição energética. E há aqui vários desafios, enfim, um dos principais obstáculos é assegurar
que existe informação granular, que seja fiável, que seja comparável e que permita construir benchmarks e classificar a natureza do risco dos investimentos ao nível das empresas, ao nível das chamadas sociedades não financeiras. Aqui não estamos claramente onde gostaríamos de estar, mas, como eu digo, não nos devemos autoflagelar, mas há aqui progressos que têm vindo a ser alcançados neste domínio, como é o caso da adoção do Regulamento Europeu para a promoção do investimento sustentável, também conhecido como o Regulamento da Taxonomia. Enfim, mas há aqui muito espaço e pegava em palavras que já foram ditas aqui, não se pode esperar que tudo seja definido pelas autoridades de regulação e de supervisão. É, de facto, importante que o próprio mercado e o sistema financeiro tome consciência dos riscos e oportunidades que estão associados a esses desafios e o Banco de Portugal, ainda esta semana, na passada segunda-feira, levou a cabo uma sessão de divulgação, enfim, que foi, e debate também, com vários intervenientes do sistema bancário e que procurou contribuir para esse processo e seguramente iremos ter outras iniciativas no futuro próximo. Muito obrigado. Eu vou procurar acelerar aqui um bocadinho para ver se ainda temos tempo para debate entre todos os intervenientes. Só deixar aqui duas notas muito rápidas. Primeiro, enfim, dizer que nós temos seguido de perto e desde há uns anos, diria assim esta parte, as intervenções do governador do Banco de Inglaterra, Mark Carney, que tem sido um precursor e inspirador neste tema das alterações climáticas e do papel do sistema financeiro e que tem sido um farol, efetivamente, e, portanto, isto para dizer que um banco central, como certamente o Banco de Portugal, pode ter um papel catalisador e um papel fundamental na dinamização e na confluência de todos os atores e da sociedade em geral, diria mesmo, pela sua capacidade de inspirar e de estabelecer metas aspiracionais coletivas, inclusive neste domínio da regulação financeira. E a segunda, para dizer que absolutamente de acordo também com a importância de novos instrumentos e deixar aqui um desafio, diria assim, a que a dívida pública portuguesa também possa começar a ter mecanismos verdes, as designadas green bonds ou obrigações verdes, que seria interessante também do ponto de vista de dívida pública como um mecanismo de financiamento do país, neste caso, do Orçamento do Estado, e outros países europeus já deram esse passo, a Alemanha, entre outros, e espera-se que para breve também Portugal possa seguir esse trilho, seria muito interessante. Mas sem mais demoras, eu passava a palavra à Rita Pinto, que é assessora do Conselho de Administração da CMVM, em representação da doutora Gabriela Figueiredo Dias, e no fundo, Rita, se me permite a informalidade, perceber, eu vou juntar aqui as duas perguntas, e como digo, para tentar acelerar um bocadinho, e depois ainda falarmos todos nos últimos 5 minutos. Por um lado, perceber que avaliação faz do mercado financeiro português no que toca à sustentabilidade. Estão ou não estão aqui o mercado de capitais, não é? As empresas cotadas, a incorporar o tema ESG. O Rodrigo, na sua abertura, na sua conferência, referia que as empresas, os cabazes de empresas sustentáveis estão a ter melhor performance bolsista do que as outras empresas, ou que os outros cabazes, digamos assim, convencionais. Isso está a acontecer. Nós estamos em Portugal, o mercado financeiro português está a incorporar a sustentabilidade. E depois, por outro lado, também o regulador, neste caso a CMVM, obviamente que tem aqui um papel que pode ser muito importante na promoção do financiamento sustentável, promovendo a reorientação do capital nesse sentido, prevenindo o greenwashing, isto é muito importante, definindo potenciais riscos ambientais, sociais e de governance, que o Banco de Portugal está a fazer nesse sentido, de ter informação de base científica rigorosa, e, portanto, tudo isto pode ser feito pelo regulador. A CMVM também é signatária da Carta de Compromisso para o Financiamento Sustentável. O que é a atuação da CMVM, junto do mercado, junto das empresas cotadas e não cotadas, e como é que vê o mercado financeiro português em geral? Obrigado. Obrigado, João. Antes de mais, queria agradecer aqui o convite para participar e é com muito gosto que aqui estou, e o desafio vai ser, com tantas questões a abordar, tentar em 5 ou 10 minutos tocar esses temas todos. Eu começaria por dizer, eu acho que a canalização das poupanças do setor privado para o financiamento em projetos sustentáveis, de forma a alcançar esta transição para uma economia sustentável, é um dado,
vai acontecer, a questão é como é que nós conseguimos que isso seja realizado de uma forma mais célere, mais eficiente, acautelando os interesses de todos os participantes. Eu identifico aqui, em termos também de disposição por maior facilidade, 3 fatores que me parecem decisivos para essa promoção das finanças sustentáveis. O primeiro é um esforço e uma colaboração de todos os intervenientes. Ou seja, ainda sem falar em termos obrigatórios de legislação, acho que é muito importante que o setor financeiro, o setor empresarial, os investidores, os operadores de mercado, os reguladores, todos tenham um objetivo, porque só se todos colaborarmos neste sentido é que conseguimos acelerar para este projeto. Falando um bocadinho só do regulador, ou seja, a CMVM desde o início que tem estado comprometida com o tema do financiamento sustentável, fez a sua primeira conferência em 2018, em que muitas pessoas perguntavam porque é que a CMVM agora vai eleger como tema da conferência as finanças sustentáveis. Na altura ainda não se discutia muito o tema em Portugal. Depois fizemos um documento com as nossas reflexões iniciais e efetivamente estávamos em 2019, no início, estávamos ainda também nós a dar os primeiros passos, achámos que era importante partilhar com o mercado as nossas reflexões iniciais e também fazer uma consulta para perceber quais eram as dificuldades, os riscos e as oportunidades que os intervenientes do mercado sentiam e como é que veriam que o regulador poderia, dessa forma, ajudar a ultrapassar essas dificuldades. Fizemos também uns factos para os investidores e o que é que aconteceu? Uma das prioridades estratégicas do Conselho de Administração da CMVM para 2020, efetivamente, foi as finanças sustentáveis e, como tal, este ano o que nós fizemos a tal documento que os emitentes voluntariamente, se quiserem, podem seguir para reporte da informação não financeira, precisamente ir ao encontro de uma das questões que nos foram suscitadas quando foi a consulta pública, que era importante ter um modelo mais harmonizado de prestar informação não financeira, ajudar os emitentes a cumprir esse dever e com a vantagem de permitir maior comparabilidade dessa informação, na medida que se a informação for prestada de acordo com uma determinada organização, uma estrutura de relatório, isso poderá ajudar a consulta dessa informação financeira dos emitentes. Esse modelo de reporte esteve em consulta pública este verão e agora estamos a analisar as questões para adotar esse modelo final. Também fizemos ou seja, recentemente a CMVM nas diversas áreas de atuação toca aos temas de sustentabilidade e, portanto, consideramos que era importante, em termos de governance interno, constituímos um comitê permanente de sustentabilidade ao nível da assessoria e de direções, de forma a ter uma visão holística da matéria, que nos parece muito importante, e também uma atuação coordenada, porque nós estamos em diversos fóruns, quer a nível nacional, quer internacional, e de forma a ter uma atuação concertada e de todos beneficiarmos da informação quanto a esta matéria. Estamos também a preparar um guia, não sei qual é o nome final, poderá ser um guia de orientações, mas basicamente estamos a preparar um documento que nos parece muito importante e também neste compromisso que temos com as finanças sustentáveis de não só salientar os principais aspectos da legislação que em breve vai estar em vigor, depois falarei disso à frente, dar a conhecer, ou seja, uma maior transparência no sentido das práticas de supervisão que nós já adotamos, nomeadamente em termos de processos de autorização de fundos de investimento. Portanto, como é que nós vimos que fundos que queiram ter na denominação, usar o label de características ESG, sustentável, green, socialmente responsável, quer que seja, apelando à sustentabilidade, quais são as características que esses fundos devem revestir e também partilhar um bocadinho o que é que são as expectativas do supervisor
relativamente à adoção de melhores práticas com vista a elevar os estándares de divulgação de informação. Estamos a trabalhar, ou seja, com todo o empenho nesse documento que esperamos para, se não no final deste ano, no início do próximo ano, conseguirmos divulgar esse documento. Nós entendemos que o regulador tem aqui um papel realmente e efetivamente muito importante e isso também tem sim a ser apontado, não só de informar e criar conhecimento, que é uma coisa que temos tentado fazer, como também de modular comportamentos e tendências, portanto, também contribuindo para essa modulação. Temos aqui um papel muito importante no combate ao greenwashing e ao social washing, ou seja, nós temos de combater que na comercialização de produtos faça apelo a características de sustentabilidade, sem isso ter um suporte adequado. E, portanto, os produtos que queiram apelar a essas características têm de ser comunicado de forma clara e precisa aos investidores como é que essas características ESG na prática são alcançadas e como é que é realizada a respectiva mensuração. Eu acho que é preciso ter atenção ao termo ESG, ou seja, é um termo muito amplo que abarca diversas realidades e que pode ser alvo de interpretações diferentes, consoante estejamos a falar de riscos, consoante estejamos a falar de objetivos. E, portanto, acho que é muito importante ter aqui, atender à precisão terminológica e explicar os conceitos quando são utilizados. Outro papel que nós entendemos que é importante é do regulador, é ter manter um diálogo constante e próximo com o mercado. Isto porque nós temos consciência que esta legislação que vai entrar em vigor, ou seja, tanto o regulamento dos disclosures, ou seja, que obriga que os investidores institucionais divulguem a forma como integram os riscos de sustentabilidade nos seus processos de investimento e também ficarem sujeitos à divulgação de diversos requisitos relativos à sustentabilidade, é um grande desafio para o cumprimento desta legislação. E ainda mais porque a legislação de nível 2, portanto, a de concretização destes princípios desse regulamento dos disclosures está atrasada. E, portanto, o que nós temos é que em março vai entrar em vigor o regulamento, vai ser necessário cumprir com esses princípios gerais, mas não vamos ter uma concretização e um detalhe do que é que é preciso, em que termos é preciso ser cumprido e, portanto, eu acho que isso é um grande desafio e, portanto, nós estaremos aqui, no fundo, para dialogar e para acompanhar, no fundo, os gestores de ativos neste processo. É também, parece-me, um grande desafio, não vai ser já para 2021, mas para o ano seguinte, a divulgação que vai ser obrigatória para todas as entidades que estão sujeitas à obrigação de divulgar informação não financeira, o facto de explicar como é que as suas atividades estão alinhadas com as atividades económicas objeto da taxonomia e como é que elas não prejudicam significativamente os objetivos de sustentabilidade, que é um conceito que foi trazido pelo regulamento da taxonomia e que na prática depois levanta muitas questões em termos de concretização. Em termos falando de outros contributos a nível nacional, como eu vejo é que há muitos emitentes que já há alguns anos voluntariamente que elaboram políticas e relatórios de sustentabilidade que divulgam ao público, ainda antes dessa obrigação de divulgação e informação não financeira. Também temos um número significativo de gestores de ativos, 14 é um número significativo para o nosso mercado, que voluntariamente subscreveram os princípios de investimento sustentável, que foram os princípios delineados com base numa iniciativa de investidores e em parceria com a ONU, e desde logo com isso representa o seu compromisso de incorporar características de sustentabilidade e ESG nas suas políticas e práticas de investimento e contribuindo também dessa forma para termos um setor financeiro mais sustentável. Portanto,
eu acho que este esforço conjunto de todos é um dos fatores muito decisivos para nós promovermos as finanças sustentáveis em Portugal. Outro aspecto que não pode deixar de ser salientado é o facto da União Europeia estar a assumir a liderança na legislação sobre esta matéria, e isso vai necessariamente acelerar e obrigar a uma mudança de comportamentos, quer em termos das empresas, ou seja, no facto de integrarem fatores ESG na condução da atividade empresarial e também a nível do disclosure que vão ter de fazer dessa informação, ao nível dos gestores de ativos com efetivamente a necessidade de integrar estes características, os riscos ESG na sua análise e na condução do processo de investimento, e também aos investidores, que eu aí parece-me que é muito importante, que ao termos esta legislação, os investidores ficarão mais confiantes e mais esclarecidos para poderem tomar decisões de investimento informadas relativamente aos produtos de investimento. Apenas para dizer que em termos de mercado, eu concordo com o que foi dito aqui pelo professor Rodrigo Tavares, que o nosso mercado, comparativamente com outros mercados europeus, está ainda numa fase embrionária. Eu trouxe aqui só aqui em termos de dados, nós temos um total de 17 PRIPs que desde 2019 são comercializados em Portugal e que incluem na denominação características termos de ESG, sustentabilidade green. Temos 6 fundos UCITS e um fundo de capital de risco que também usem no seu layout essas características de sustentabilidade, e isso necessariamente implica assumir um compromisso na política de investimento, depois como é que irão alcançar esses objetivos. Temos 2 emitentes nacionais que já emitiram green bonds e ainda recentemente uma operação de titularização de créditos na área da sustentabilidade. Uma terceira fenómeno que me parece que é muito importante, que para além do esforço coordenado de todas as entidades e da legislação, é a crescente resposta e procura que nós temos do mercado. Ou seja, temos tido um mercado muito dinâmico, muito reativo neste setor. Por exemplo, podemos dar exemplo que isto já em termos que a emissão de social bonds para dar resposta à crise do Covid quadriplicou no primeiro semestre de 2020 e continua a crescer muito. Os green bonds também este ano tiveram um aumento, ou seja, têm tido sempre uma tendência de crescimento muito maior que os social bonds, mas este ano houve um crescimento muito grande também em resposta à crise com que nos confrontamos, e portanto parece-me que o mercado é certamente um fator catalisador e importante para a promoção das finanças sustentáveis. Nós temos as grandes gestoras de ativos estrangeiras a dizer que daqui a 2 ou 3 anos só irão comercializar fundos de investimento ESG, e que isso já não é um fator diferenciador para eles, é uma condição sine qua non para estar no mercado, e portanto parece-me que conjugado todos estes esforços com a legislação e também com a crescente procura, acho que vejo com bom otimismo que nós consigamos aqui acelerar e dinamizar o nosso mercado de finanças sustentáveis. Obrigado, Rita. Eu só assim para sim ou não, uma pergunta muito breve, e corrijam-me se estiver enganado, mas quer dizer, de facto, um dos principais papéis do regulador é promover a transparência e a partilha de informação no mercado. Claro. E sabendo que os ativos e as entidades cotadas estão sujeitas a um escrutínio muito maior, porque têm outras regras, no fundo, o que nos está a dizer também é que as regras para os emitentes não cotados deveriam cada vez mais assemelhar-se às regras das primeiras, para que o sistema financeiro seja cada vez mais robusto e sustentável, certo? Ou seja, devíamos nivelar por cima a partilha de informação. É assim, eu acredito que a integração de fatores de sustentabilidade é importante para ou seja, uma visão de longo prazo das empresas. E portanto, parece que tem de ser integrado esses critérios para o sucesso empresarial.
Agora, e portanto, acho que é bom todas o incorporarem. Acho que temos de ter em atenção a critérios de proporcionalidade, temos de ter em atenção aos custos que isso representa para o emitente e, portanto, acho que é um bocadinho precoce nivelar por cima, ou seja, em termos de obrigações, sim, em termos de recomendação, sim, em termos de obrigação e dever legal, acho que temos de ir com cuidado porque, ou seja, também não podemos assoberbar os nossos emitentes com obrigações que depois, ou seja, sejam difíceis de cumprir. Portanto, isto é o meu ponto de vista. Claro que sim, muito obrigado também pela clareza da resposta. Muito bem, meu caro Fernando Ferreira Oliveira, sem mais horas, representação dos bancos portugueses, como Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Bancos. Como é que estão os bancos nesta jornada para a sustentabilidade, nomeadamente no que toca às finanças sustentáveis? Já integram os critérios ambientais, sociais e de governance nas suas análises de financiamento e de investimento? Temos uma série de legislação, já foi mencionado, diretivas da União Europeia, não só, que deverá começar a ter materialidade a partir do ano que vem, deverão começar a condicionar a atuação dos bancos, ou os bancos ainda têm alguma dificuldade em lidar com este assunto? E, por outro lado, até que ponto é que os custos de financiamento deviam ou não estar ligados ao desempenho em matéria de sustentabilidade, aos tais critérios ambientais, sociais e de governance, os tais ESG, das entidades que os solicitam, e qual é a tendência de mercado nesse sentido? Será que as empresas não sustentáveis vão começar a pagar um prémio de risco? Mas, por um lado, o sistema bancário, como é que está hoje? E, por outro lado, se devia ou não ser incorporado no preço do crédito estes fatores? Muito obrigado. Antes de mais, muito obrigado pelo convite para participar nesta sessão que aborda um tema incontornável da ordem do dia e que é vivido mesmo com muito entusiasmo por grande parte dos cidadãos do mundo. Não sendo um tema novo, no entanto, a agenda das finanças sustentáveis é manifestamente um projeto em construção e um projeto em construção não há muito tempo. A incorporação destes critérios ESG na tomada de decisões corporativas, na estratégia de negócio, na estratégia de concessão de crédito, é muito recente e está manifestamente ainda em desenvolvimento. Da parte dos riscos ambientais, há que considerar fundamentalmente dois tipos de riscos, os riscos físicos por via da valorização ou desvalorização de ativos, e os riscos de transição para uma economia de baixo carbono que não pode ser desordenada sob pena de poder provocar problemas muito graves em termos de estabilidade financeira. Já os fatores sociais, que têm sido menos tratados, inserem-se manifestamente no vetor responsabilidade social das instituições bancárias. E esta crise pandémica pode dizer-se que os tem trazido manifestamente ao de cima no sentido de valorizar o papel que o sistema bancário tem vindo a ter para atenuar as dificuldades que a crise pandémica suscitou. Portanto, esta em construção, a agenda das finanças públicas, requer uma implementação gradual, sem perder o sentido de urgência, que existe em muitos casos, tem que ser equilibrada, porque deve ser pesada e compatibilizada com outros, chamemos-lhe assim, sustentabilidades de outra natureza, designadamente a questão da estabilidade financeira, por exemplo, e tem que ser balizada por um enquadramento adequado e com incentivos corretos. Este é um quadro fundamental para haver uma implementação adequada e célere de uma agenda que, de facto, é uma agenda com algum sentido de urgência. E há um papel para os reguladores e um papel para os bancos. O setor bancário tem este papel importante e instrumental na prossecução dos objetivos da agenda da sustentabilidade e tem-se manifestado completamente empenhado nesse sentido. Não apenas pela sua adesão aos princípios de banca responsável, participação nos grupos de reflexão para o financiamento sustentável, a assinatura da Carta de Compromisso para o Financiamento Sustentável, mas em termos mais práticos e respondendo mais diretamente à sua pergunta,
Devo dizer que os princípios ESG têm vindo a ser integrados no desenvolvimento da estratégia, das políticas e da cultura das instituições bancárias e já nas decisões de investimento, de financiamento. Os bancos estão cada vez mais conscientes dos riscos e também das oportunidades relacionadas com esta agenda. Isso é bem visível nas instituições ao mais alto nível da organização e chamemos-lhe assim o mood, o sentimento da sua importância é uma realidade quer para os administradores executivos, quer para os não executivos. Entretanto, novos produtos estão a ser desenvolvidos, testados, comercializados, como, por exemplo, linhas de crédito para a eficiência energética, depósitos estruturados cuja remuneração depende do desempenho de empresas de acordo com os fatores ESG, linhas de depósito totalmente neutras em carbono, destinadas à geração dos millennials, linhas de papel comercial verde ou papel comercial sustentável e várias. Cada instituição bancária vai individualmente concretizando. Os bancos têm também estado particularmente ativos em operações de mercado de capitais, como, por exemplo, no caso da emissão dos Green Bonds. A nível da gestão de ativos, também se verifica uma maior alocação de investimentos em investimentos ESG, que cumprem com os princípios para o investimento responsável das Nações Unidas, e também têm tido um papel importante na divulgação da informação financeira e não financeira sobre aspectos relacionados com fatores ESG e em ações de literacia. Este passou a ser um tema presente, permanente. No que diz respeito à questão da aplicabilidade da taxonomia, Green Taxonomy ou Brown Taxonomy, a este respeito gostaria de salientar que o setor tem trabalhado de forma particularmente proativa e não apenas em termos das iniciativas nacionais, mas principalmente em termos da sua atuação muito ativa no âmbito da Federação Bancária Europeia. Também o Technical Expert Group on Sustainable Finance, que é um grupo de peritos criado para auxiliar a Comissão Europeia a definir a taxonomia, publicou um relatório final contendo propostas de critérios técnicos para os dois objetivos da mitigação e da adaptação às alterações climáticas. A APB tem um grupo de trabalho a funcionar neste domínio também e, como eu já referi, uma participação muito ativa no âmbito da Federação Bancária Europeia. Temos também que tomar em consideração que do trabalho desenvolvido, para já, há muitos desafios em cima da mesa e um dos principais é a falta de dados ou falta de dados com qualidade e com granularidade para a aplicação dos critérios técnicos, é um aspecto muito mencionado. Alguma dificuldade de aplicação a linhas de crédito genéricas, exatamente por haver ainda um trabalho em desenvolvimento nesta matéria, um aprofundamento. Alguma dificuldade na não comparabilidade de standardização no que diz respeito a estas matérias. O desafio é muito significativo, basta pensar que as estimativas da própria Comissão Europeia indicam que no máximo 2,5% do turnover das empresas que reportaram em relação ao inquérito realizado estão alinhadas com critérios com a taxonomia. Em relação à questão que me colocou sobre os custos de financiamento estarem ligados ao desempenho em matéria de sustentabilidade, eu começaria por dizer que os riscos relacionados com o clima, os físicos e os de transição podem conduzir naturalmente a subidas nos prémios de risco de um elevado leque de ativos, podem amplificar vários riscos prudenciais, tanto em termos de riscos de crédito, como de liquidez, de mercado, operacionais, de contraparte e os próprios riscos reputacionais do sistema bancário, e são um desafio muito grande para a gestão da exposição de riscos relacionadas
principalmente com as questões climáticas. Os estudos empíricos que existem até ao momento não são ainda robustos, muito claros, mas existe alguma tendência para pensar que as empresas com bom desempenho em rentabilidade tendem a ter mais benefícios, a serem mais lucrativas. No entanto, como eu já referi, esta evidência ainda não é suficientemente robusta. De referir que quer a EBA, quer a IOPA estão a trabalhar neste sentido de fazer uma avaliação cabal neste domínio, para exatamente poder definir quais os requisitos prudenciais de bancos e de companhias de seguros que devem ser completamente tratados. Em termos de tendências de mercado, temos assistido a melhores condições de financiamento de investimentos sustentáveis, quer pelo sistema bancário, por exemplo, no domínio da bonificação de juros ou nas comissões de linhas de crédito no domínio da eficiência energética e da descarbonização da economia, quer pelo mercado de capitais, por exemplo, com as emissões dos green bonds, onde, de qualquer maneira, a banca teve um papel bastante ativo, que foram efetuadas com uma taxa de cupão inferior às obrigações convencionais, porque existe uma procura significativa de investidores institucionais que têm objetivos definidos de alocação de carteiras a investimentos sustentáveis. Em qualquer circunstância, é importante conciliar a sustentabilidade ambiental com a sustentabilidade financeira, como eu disse há bocadinho, e do financiamento concedido. São cada vez mais duas faces da mesma moeda. As instituições de crédito têm, pois, este papel instrumental importantíssimo de financiar a transição para uma economia hipocarbónica, mas, simultaneamente, de cumprir com o seu dever fiduciário perante os clientes. E, neste momento particular, em que estamos a ter uma necessidade imensa de ter um programa muito ativo de recuperação, de retoma da nossa economia, poder conciliar estes dois tipos de objetivos é, sem dúvida, um desiderato a que temos que acorrer. Muito obrigado, muito obrigado. Eu aproveitava só, já agora, para fazer um comentário que não é uma pergunta e colocar uma questão do público, que seria talvez mais para o Banco de Portugal, mas que eu aproveito para colocar a si, em representação dos bancos. Bom, o breve comentário para dizer, ou para que aguardo o dia em que as equipas de análise de risco e de investimentos dos bancos têm engenheiros ambientais e biólogos, etc., na sua composição. Isso deverá estar para breve, presumo, mas esse é um breve comentário lateral. Há uma questão que se coloca, que é a seguinte: eu pedi só uma resposta, obviamente, muito sumária, de um participante que pergunta, relativamente aos riscos físicos e de transição que foram mencionados, quer pelo Banco de Portugal, quer por si, e o seu impacto, obviamente, em cada setor de atividade, seria ou não seria útil haver uma metodologia universal que Portugal adotasse para que os vários bancos e as várias entidades financeiras pudessem medir esse risco? É um bocadinho para sim ou não? Mas... Respondendo rapidamente, mas penso que o Dr. Leginha de Sousa poderá também responder a esta questão. Eu diria que esse é exatamente uma das questões que está ainda a ser trabalhada, que é exatamente que metodologias devem ser aplicadas genericamente por todas as instituições, independentemente depois de cada uma delas ter os seus próprios experts nessa matéria. E só um comentário: já existem bancos com engenheiros ambientais a trabalhar na área de risco. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, então, sem mais demoras, eu passava a palavra à Beatriz Freitas, a quem eu agradeço muito também estar presente neste painel, Presidente do Conselho de Administração do Banco Português de Fomento. E, no fundo, a pergunta, se eu tivesse que formular uma única pergunta em 2 palavras, seria: o que é que o Banco Português de Fomento vai fomentar? Ou seja, o Banco Português de Fomento assume-se como mobilizador de instrumentos financeiros adequados à promoção de uma economia verde, obviamente em linha com as orientações europeias, ao financiamento sustentável. Como é que vai construir e concretizar esses objetivos? E como é que se vai distinguir da atual banca comercial? E como é que se vão agilizar os vários instrumentos financeiros que já referimos e que têm uma soma avultada, esse envelope agora para a década, e fazê-los chegar, obviamente, ao destino, garantindo
a sua aplicação, ou garantido que irão fomentar os investimentos certos. E por isso, sem mais demoras, e agradecendo novamente a sua presença, muito obrigado. Obrigado, João. Eu agradeço ao João Castelo Branco e ao João Menezes a oportunidade de estar aqui a debater este tema, que está em cima da mesa e que vai ser um tema que vai estar aqui, principalmente aqui nesta nova instituição nos próximos tempos, vai ter um papel muito importante para nós. As perguntas são confusas e um bocadinho atropeladas, mas eu acho que, exatamente como o engenheiro Faria de Oliveira estava a dizer, nós vamos ter os mesmos problemas que têm os bancos a nível de risco e a nível do desenho de produtos. Mas temos uma outra responsabilidade, que era aquela que o João Menezes estava a dizer. É que, de uma forma ou de outra, nós somos um braço de política pública, e um braço de política pública na área da economia. E nos próximos tempos, todos os pacotes, quer nacionais, quer envelopes orçamentais, quer nacionais, quer principalmente os comunitários, têm esta vertente do financiamento sustentável muito marcado. Portanto, independentemente de andarmos mais depressa ou mais devagar em todo o país, nós temos a obrigação e o dever de andar um bocadinho mais depressa e de incorporar na instituição, incorporar no Banco Português de Fomento, muito rapidamente toda esta análise que está implícita nos instrumentos ligados ao financiamento sustentável, sob pena de não conseguir implementar aquilo que são os pacotes e os envelopes que vamos receber, quer nacionais, quer europeus, para gerir. Portanto, esta é uma vertente e é uma temática que, que internamente está a ter uma discussão muito grande e uma formação de equipas já muito versadas e muito focadas nesta vertente. Como o João disse, nós estamos a começar, portanto, estamos a juntar equipas. Toda a equipa de produto e risco está a ter uma formação interna, por assim dizer, do conhecimento que é dos indoutros nestas temáticas. Os produtos que vão ser desenvolvidos vão ter e vão tentar, desde já, incorporar todos os indicadores ESG que consigamos incorporar. Na área do risco é efetivamente onde esta questão é mais complicada, não só para nós, mas também eu acho que para todo o sistema financeiro, e um bocadinho porque estamos a incorporar ainda tudo que são os riscos ligados à pandemia, que vieram alterar aqui também a nossa maneira e a nossa forma como analisamos e como vemos o risco, mas nos modelos de pricing e nos modelos de avaliação e de desenho de novos instrumentos, isto vão ter que ser mesmo incorporados, sob pena de não conseguirmos utilizar todo o envelope que temos à nossa disposição. Como o Dr. Luís Lagarinha disse muito bem, o que vem no envelope agora para a recuperação económica da pandemia também traz uma vertente, e já traz em si incorporado uma vertente muito grande no que se refere à sustentabilidade, e nós encaramos isso como uma alavanca, ou seja, vamos aproveitar esta alavancagem para que os novos produtos que vão ser desenhados tenham e incorporem
o máximo possível do que são os indicadores ESG. Claro que isso também implica a nível interno e na altura que estamos a passar e na fase que se passa de equipas um bocado espartilhadas em teletrabalho, torna-se mais difícil, mas é um desafio e é um desafio que toda a equipa, quer a equipa de gestão, quer os nossos diretores, quer os nossos funcionários abraçaram e estão a levar de uma forma muito, muito séria, uma vez que veem esta matéria como sendo um ponto de viragem, não só na instituição, mas também como em toda a economia portuguesa. Eu não sei, agora um bocadinho mais indo um bocadinho mais aos produtos, não sei se vê um interesse nessa matéria. Olha, Beatriz, sim, se fosse assim muito laminar, senão eu dava ainda palco à Wanda Cascão e depois poderíamos regressar assim no fim, se tivesse 5 minutos finais, não gostava de perder a oportunidade, mas se fosse assim laminar, sim, senão tenho que... Então, de uma forma muito, muito laminar, muito laminar, e olhando para aquilo, para os números que o João disse, todo o processo principalmente na área de capital de risco, que é a área que estamos a olhar de uma forma mais direta e em que vamos tentar aplicar estes indicadores de ESG, portanto, aquele fundo que tem sido anunciado pelo Governo irá ser dentro de várias aplicações que vai ter, irá ser o primeiro que vamos tentar incorporar efetivamente estes indicadores de ESG de uma forma mais precisa e visível. E contamos com isso e temos discutido isso, quer a nível interno, quer a nível externo, com os outros interlocutores financeiros, nomeadamente os bancos, que também são nossos parceiros, para nos ajudarem a pôr isto de uma forma mais clara. E quero também dizer que, da mesma forma como o engenheiro Faria de Oliveira estava a dizer, relativamente ao setor financeiro, ele acho que está-nos também aqui a dar uma grande ajuda na definição dos parâmetros que são mais, eu não queria dizer fácil, mas a verdade é que são implementáveis de uma forma mais rápida e precisa. Para pricing e análise de risco. E tem que ser, como a Rita disse, tem que ser só com a participação de todos os interlocutores é que realmente vamos conseguir chegar a bom porto. Obrigado, João. Muito obrigado também, Beatriz. Wanda Cascão, sócia no TDA, sem mais demoras, passando-lhe a palavra, só dando aqui uma nota. Uma parte, obviamente, importante da regulação dos sistemas económicos tem a ver com regulamentação, com regras claras. Uma delas será, obviamente, esta vem. Temos muitas regras que terão que ser respeitadas e que estão previstas no Plano de Ação para o Financiamento do Crescimento Sustentável. Um bocadinho a pergunta que eu lhe fazia é: toda a regulamentação existente e aquela que está em curso, em preparação, neste domínio das finanças sustentáveis, é suficiente para nós atingirmos as metas a que nos propomos, o Pacto Ecológico Europeu, o Acordo de Paris, enfim, etc., ou serão necessárias outras regras? Por um lado, o que é que aí vem? É suficiente? Sim ou não? Fariam falta as outras regras? E se sim, que tipo de regras? Que tipo de regulamentação? Muito obrigado, Wanda, também pela sua participação. Obrigada, eu é que agradeço o convite, é um gosto estar aqui presente, virtualmente é certo, mas estar presente neste painel, e gostaria também de cumprimentar os restantes oradores e também a audiência. Em termos da regulamentação, no fundo destes dois pontos que me referiu, a regulamentação existente e se ela é suficiente,
eu vou tentar, e uma vez que sou a última a falar, e uma vez que estou perto da hora do almoço e, portanto, estou aqui entre a minha apresentação, as restantes perguntas e o almoço, vou tentar ser sucinta. E vou, portanto, tentar falar dos temas que ainda não foram falados em termos de regulamentação, porque os anteriores oradores, e em termos até da nota de abertura, já referiram a regulamentação aplicável. Eu diria que, em termos de suficiência, gostaria de começar por aí. Temos o plano de ação do financiamento sustentável, portanto, financiamento para um crescimento sustentável, e várias outras estratégias, a revisão da estratégia de financiamento sustentável. Eu acho que nós temos suficientes iniciativas e suficientes planos em cima da mesa, e é preciso implementar muitas das iniciativas e muitos dos planos. E, portanto, se me está a perguntar em termos, isto obviamente é um comentário pessoal, mas se me está a perguntar em termos de mais iniciativas, mais planos, penso que temos o suficiente e que agora é preciso implementar, sem prejuízo, obviamente, de todas as ações cirúrgicas e todas as ações que sejam necessárias, focadas para, por exemplo, preencher gaps, para preencher vazios das ações que forem sendo tomadas. Outro ponto que eu também acho importante é salientar a necessidade da estabilidade. Todos os comissários, a Presidente da Comissão Europeia salientou que o próximo quadro de financiamento deve ser flexível o suficiente, mas também tem que ser estável. E já foi dito aqui, por exemplo, que é preciso ter em atenção os custos da implementação, e eu penso que isso é bastante importante, até porque nós temos que ter em atenção que o tecido empresarial português é um tecido de PMEs, na sua maioria, e, portanto, aqui estamos reunidos, felizmente, com representantes por exemplo, quando falamos de bancos de grandes empresas, mas temos, para além do setor financeiro, obviamente, outros setores e que têm que ser tidos em atenção. Porque, em termos de regulamentação, temos muito em curso. Temos, como foi dito, a Lei do Clima, mas temos também a taxonomia, também como foi dito, e só, por exemplo, referindo-me à taxonomia, na sexta-feira passada foi lançada a consulta pública sobre o ato delegado, que tem, portanto, o draft do ato delegado, tem o anexo 1, que é relativo ao objetivo da mitigação das alterações climáticas, e o anexo 2, que é relativo às adaptações climáticas. Estamos a falar de mais de 500 páginas que estão em consulta durante 4 semanas, mas 4 semanas para mais de 500 páginas altamente técnicas não é assim tanto tempo. E eu aqui queria comentar um ponto também que já foi falado, que é o ponto da colaboração. Porquê? Porque mesmo quem não estiver interessado na taxonomia europeia, e eu acho que agora não há campo para não estarmos todos interessados, mas mesmo para aqueles que não estejam, se folhearem rapidamente, vão perceber que os critérios técnicos de avaliação vão necessitar de trabalho em equipa. E que, portanto, efetivamente, as equipas de risco, eu acho que os bancos estão a fazer esse trabalho muito bem, a avançar em termos da sustentabilidade de um modo transversal, e efetivamente vão ser precisos novas formas de colaborar, novas competências, novos requisitos, mas é um trabalho que está a ser levado a cabo. Em termos de regulamentos, nós temos efetivamente o regulamento da taxonomia, que é a primeira ação do Plano de Ação de 2018, mas temos também mais regulamentos, como já foi dito aqui também, o regulamento das informações financeiras, e também um que não foi referido, o regulamento dos índices climáticos. Eu destacaria também a revisão da diretiva de reporte de informação não financeira e a questão da consulta que está em curso relativamente também ao Sustainable Corporate Governance. Porquê? Porque tudo isso também vai ter uma repercussão a nível das finanças sustentáveis. Note, por exemplo, aliás, só para dar uma ideia da questão e já que estamos a falar de números, na revisão da Estratégia de Financiamento Sustentável, que é um documento com 38 páginas, são referidas mais de 40 vezes a expressão ESG e mais de 40 vezes a palavra taxonomia. Portanto, quer em termos de critérios ESG, quer em termos de taxonomia, os dois são incontornáveis, assim como os objetivos de desenvolvimento sustentável. E em todos estes regulamentos é feito por referência à taxonomia e às questões de sustentabilidade. Aliás, o desenho dos quadros financeiros, dos apoios financeiros, ainda vai ser obviamente detalhado,
mas já há vozes que se levantam no sentido de, pelo menos, como também já se falou do teste de não causar prejuízo significativo, de ser um teste a ser tido em atenção e também uma prioridade nos investimentos ambientalmente sustentáveis. Quanto à taxonomia, eu também queria dizer que, obviamente, sem prejuízo das entidades que vão estar obrigadas a aplicar, em termos transversais da economia, isto é um instrumento de classificação que não é obrigatório este caminho. Agora, eu acho que, como o discurso de abertura disse, isto é um tema de transformação da economia e, portanto, as finanças sustentáveis vão acelerar porque irão reorientar os fluxos de capital neste ponto. E o pacote legislativo que falámos, portanto, quer o Green Deal, quer o regulamento da taxonomia, quer o regulamento dos índices, quer o regulamento das informação relacionadas com a sustentabilidade no setor de serviços financeiros, quer a revisão do reporte de informação não financeira, quer a revisão do EU Green Bond Standard e dos labels, tudo isto vai fazer com que, do ponto de vista legislativo, não haja retorno, quer dizer, não vamos voltar atrás em termos de sustentabilidade. E por isso, efetivamente, temos que agir com urgência. Eu acho que também temos que agir com responsabilidade, no sentido de perceber que tudo leva o seu tempo, que estamos todos numa curva de aprendizagem e que temos de ter em atenção que os incentivos, como já foi aqui falado, têm que ser corretos e têm que ter em atenção a realidade empresarial do país, tem que ter em atenção as diferenças económicas a nível europeu e um dos objetivos também avançado pela Comissão Europeia, que é não podemos deixar ninguém para trás. E, portanto, quer nas implementações, o setor privado tem um papel muito importante, que é dinamizar a economia, que é transformar-se, quer dar voz e dar palco a este novo mundo, que é o novo mundo da sustentabilidade. Os reguladores, as entidades públicas, as entidades financiadoras têm também o dever de guiar este caminho com incentivos adequados, corretos, estáveis e que tenham em atenção as imensas iniciativas legislativas. Portanto, eu acho que temos o suficiente, precisamos de implementar com atenção e com cuidado. Obrigado, Wanda, pela clareza e também poder de síntese. Eu já com 11 ou 12 minutos de atraso, digamos, face à hora prevista, e então concluir esta sessão, esta manhã, que foi muito rica, a dizer, por um lado, que as exigências da construção e aprovação, diria, do Orçamento do Estado ditaram a ausência do Sr. Ministro da Economia, de Estado e da Economia, do final desta sessão, que pede muita desculpa por não poder estar presente e diz que ficamos com um crédito para uma próxima ocasião. Eu partilho com todos esta dívida. E, portanto, cabe-me a mim só dizer de forma muito sumária 3 ou 4 pontos finais. Primeiro, dizer que registro com muito agrado que estamos todos de acordo no que respeita à emergência da ação em prol da sustentabilidade. No fundo, à urgência de reinventarmos as nossas economias e modelos de desenvolvimento, no limite das nossas empresas e os nossos comportamentos individuais, à luz dos critérios ESG, que foram tão nomeados, referidos hoje. A segunda nota, também para registro alerta à importância do princípio do realismo na transição, e, portanto, por um lado, emergência na ação, mas registro alerta para o princípio do realismo na transição, sem pôr em causa, evidentemente, a tal urgência. Em terceiro lugar, diria, há e registro que ficou hoje patente que há um número cada vez maior de regras e instrumentos disponíveis de suporte a essa transição, nomeadamente ao nível das finanças sustentáveis, que foi o que esteve hoje aqui em debate. Esses novos instrumentos traduzem-se em novos produtos, em novas políticas de pricing, e isso é muito positivo, mas, mais uma vez, subsistem ainda alguns desafios no que toca às regras, instrumentos e ao conhecimento disponível. Por exemplo, falta uma metodologia universal, ou faltam metodologias universais para a análise de riscos e impactos ESG, e aqui fica lançado um desafio a quem de direito. E, por último, dizer que, como foi agora referido na última intervenção, temos de facto que agir com urgência e responsabilidade em prol da sustentabilidade, não deixando ninguém para trás, obviamente, sabendo-se, e este é um sublinhado meu, que nunca tivemos ao nosso dispor tanta riqueza, a humanidade nunca produziu tanta riqueza. Haja audácia e criatividade para efetivamente transitarmos para um novo modelo de desenvolvimento coletivo.
E com isto terminava, só dizendo que na sequência deste evento, que foi gravado, como sabem, vamos partilhar o link com a gravação e um questionário de avaliação. Gostávamos muito que respondessem para nos ajudarem a melhorar e a aperfeiçoar estes eventos. E agradecer mais uma vez aos participantes, aos oradores, evidentemente, e às 21 empresas que compõem o grupo de finanças sustentáveis do BCSD Portugal. Bom, deixando um repto, se me permite, Beatriz, aqui o Banco de Fomento também se junta a este grupo. No futuro seria um gosto ter-vos connosco. Obrigada. Obrigado, mas não é para resposta, não é para resposta. Muito obrigado. E até breve. A todos, até breve. Muito obrigado.